Você precisa entender isso para mudar o jogo da sua vida sexual, para entender exatamente o que você quer. Muitas vezes nem a gente sabe o que a gente quer. O que existe em relação ao aumento permanente, definitivo, temporário do seu pênis? Aumentar o pênis, muita gente quer. A maioria dos pacientes que querem aumento peniano tem um pênis dentro da média absolutamente normal, mas o cara quer aumentar. Você vai entender aqui o que é uma média normal. Além disso, o que a ciência te oferece? Um artigo publicado em 2024, né, que fez um passado geral de tudo que existe de aumento peniano, de estética peniana. E o que esse artigo mostrou, definiu, concluiu sobre cada uma dessas possibilidades. Você vai entender comigo aqui, fica comigo até o final para você entender tudo e ver o que se encaixa na sua vida. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta comigo, o link está na descrição e o QR Code aqui na tela. Para começar, você precisa entender média de pênis, né? Então vamos lá. Um trabalho publicado em 2021, avaliou mais de 15 mil homens e é esse trabalho que a gente usa como referência para tamanho de pênis. Comprimento do pênis ficou entre 10 a 16 centímetros, mediana 13,2. Circunferência do pênis, que não é largura, circunferência, você pega a fita métrica e circunda o seu pênis, ficou entre 10 a 13, mediana 11,5. Então, 13,2 de comprimento, 11,5 de circunferência. Essa é a média. 99% dos pacientes que procuram procedimentos estéticos têm o pênis absolutamente dentro da média, de comprimento, de largura, tudo. Ou seja, é uma coisa muito do cara para ele mesmo, né? O cara quer aumentar para ele. Às vezes nem é o marido, nem a esposa, ninguém está cobrando. O cara quer aumentar para se sentir melhor e é isso, e tudo bem, né? Quem faz procedimento de nariz, quem põe prótese de silicone no peito, não tem um problema funcional do nariz, nem tem ninguém espiziando o cara, bota aí, bota silicone para mulher aí, bota silicone no seu peito funciona mal. Não existe isso, a mulher bota para ela mesma. É a mesma coisa do pênis. Quem quer procedimento estético no pênis, quer para ele mesmo. Houve um crescimento, né? O homem ele vem se importando cada vez mais com estética pessoal, se cuidando melhor, tanto da sua própria saúde, né? Principalmente as gerações mais jovens se preocupam mais com qualidade de vida e saúde, e aí isso vem refletindo em procedimentos médicos. Por exemplo, aumentou muito o número de harmonizações faciais em homem, né, que querem ficar com a mandíbula mais quadrada, tal e tudo mais, sem julgamentos. Isso tem aumentado muito. Aumentou muito a procura de homens e o número de procedimentos para implante capilar, transplante capilar. Eu, por exemplo, já estou quase chegando lá. Isso tem aumentado, isso está chegando, obviamente chegando por último, estética íntima masculina, porque é uma região muito mais delicada. É uma região que o cara tem muito mais insegurança, mais medo de chegar lá, mas é uma região que nós estamos chegando. E pensando nisso, essa procura foi aumentando tanto que a Sociedade de Medicina Sexual norte-americana publicou, né, em 2024, no Journal of Sexual Medicine, né, no Jornal de Medicina Sexual, um artigo em que ela opinou sobre tudo que está aí para aumento de pênis. Ela deu uma opinião dela, né, frente a todos os trabalhos publicados até 2023, frente ao que tem de evidência científica, o que ela considerou seguro para os pacientes, e emitiu um comunicado sobre tudo isso. Quando a gente fala de aumento permanente de pênis, nós temos duas modalidades para isso. Nós temos cirurgia, né, procedimentos cirúrgicos ou mais invasivos, e preenchimento com substâncias com preenchedores definitivos. Se a gente for falar de cirurgia, vamos começar pela primeira, que é a secção do ligamento suspensório do pênis, né? Então você tem o seu pênis, paciente magro, dá para ver melhor. Se você puxar o seu pênis, tracionar, você vai ver que tem um ligamento aqui em cima dele que está colado no pubis, no osso do pubis. Esse é o ligamento suspensório do pênis. Esse ligamento é o que dá aquele efeito, seu pênis fica ereto, ele fica meio para cima, né? Virado para cima. Então, aquela ereção axial para cima, né? Que facilita até nas suas penetrações. Porém, esse ligamento segura um pouco. Se você corta esse ligamento, você pode ganhar ali 1 a 3 centímetros de comprimento dele flácido, em ereção, nenhum trabalho comprovou. Essa cirurgia exige que você tenha um cuidado muito grande no pós-operatório, porque você tem que usar o extensor peniano para evitar a fibrose dessa região. O que é fibrose? É como se fosse uma cicatrização.
né? Então, se você tem uma cicatrização, uma fibrose excessiva, você perde a cirurgia. A fibrose continua segurando o pênis como estava antes. Em alguns casos, pode gerar até encurtamento paradoxal do pênis, ou seja, você fez uma cirurgia para aumentar e aí você tem um encurtamento do pênis. Então, a secção do ligamento suspensório do pênis, qual foi o comunicado oficial? A taxa de satisfação dessa cirurgia foi considerada baixa nesses estudos. 30 a 60 dos pacientes se consideraram satisfeitos no pós-operatório. Ou seja, 40 a 70% dos pacientes ficaram insatisfeitos no pós-operatório. Isso por quê? Qual foi a principal insatisfação? O pênis perde a angulação com o ereto, então ele fica uma ereção meio para baixo, uma ereção meio boba, o cara tem que acertar lá para penetrar. Exige um pós-operatório muito ferrenho do paciente para usar os extensores penianos e evitar e ter uma cirurgia satisfatória. Então, o comunicado oficial da Sociedade Americana de Medicina Sexual foi que essa cirurgia deve ser realizada apenas por cirurgiões e equipes muito experientes e com expectativas alinhadas com o paciente. Por volta de 2015, 2016, foi lançado o Penuma. Penuma é uma prótese de silicone mesmo, é um tecido de silicone, na verdade é como se fosse eu vou botar aqui a figura para vocês, mas basicamente é um dispositivo de silicone que é colocado debaixo da pele do pênis. Então você faz uma incisão, coloca ele embaixo da pele, né, no corpo cavernoso, em pedaço debaixo da pele. E aí ele vai circundar o pênis, o silicone. E ele é um preenchedor, né, um preenchedor fixo ali. Então o silicone que vai aumentar o pênis em comprimento flácido e em circunferência também. Porém, as complicações do Penuma, mais uma vez o silicone fixo embaixo da pele, foram extremamente graves, né, com infecção, necrose de pele. Então essa sociedade, né, de medicina sexual americana emitiu o comunicado que o Penuma só pode ser aplicado em situações experimentais, ou seja, em paciente dentro de um protocolo científico, de trabalho científico, dentro de uma comissão de ética, com o paciente tendo assinado o termo que ele está passando por um procedimento experimental. Ele sabe que é experimental e ele não tem garantias nenhuma de resultado. Então, Penuma experimental. Quem estiver aplicando Penuma ali, botando Penuma em paciente, né, prometendo ao paciente, né, ganhos e tudo mais, está fora dessa recomendação. Outra cirurgia é uma técnica chamada slicing, né? O que é essa técnica? Uma técnica usada dentro, né, em conjunto com o implante de prótese peniana. Você tem o seu pênis, seu corpo cavernoso, você vai colocar uma prótese do tamanho do corpo cavernoso. A prótese peniana não aumenta seu pênis, ela só é colocada do tamanho do seu pênis. Tem como você colocar uma prótese maior dentro do seu pênis, já que ela é colocada dentro do corpo cavernoso. Mas a técnica de slicing, o que ela faz no corpo cavernoso? Faz uma série de incisões, né? Uma incisão geral, incisões relaxadoras no músculo do corpo cavernoso. Então, uma série de incisões relaxadoras acaba alongando o corpo cavernoso e você consegue colocar uma prótese maior no seu corpo cavernoso. Porém, essa técnica também veio acompanhada de muitas complicações. Alteração de sensibilidade do pênis importante, sangramento, hematoma, infecção, então retrações paradoxais do pênis, fibrose. Então, essa técnica também foi considerada uma técnica que só pode ser usada em situações experimentais, dentro de um protocolo de pesquisa, dentro de um protocolo de trabalho, com o paciente sabendo que está fazendo no pênis dele uma técnica que é experimental, ou seja, não tem embasamento científico para comprovar muita coisa. Falamos de cirurgias, de procedimentos, agora os preenchedores definitivos, que são basicamente o polimetilmetacrilato, PMMA, e o silicone, injetar polimetilmetacrilato, PMMA, no seu pênis para engrossar. Preenchedores definitivos, não precisa mexer mais, engrossou para sempre. Porém, quando complica, a complicação é um desastre. Eu já tive a infelicidade de entrar numa cirurgia para retirada de PMMA infectado. O negócio infectado parecia um petróleo colado no seu pênis. O paciente perdeu a pele do pênis e teve que, depois de antibiótico, depois de melhorar muito a situação, fazer um enxerto de pele do pênis para reconstruir. Então, assim, desastroso a tentativa e são procedimentos considerados proscritos, não podem ser utilizados. Ah, mas eu ouvi que fulano de tem, tá dando mole. Ah, pode dar certo. Quando não der certo, quando tiver complicação, é desastre. E o que
que foi publicado nesse trabalho em relação ao preenchimento com ácido hialurônico, né? Eles soltaram o comunicado, né? A Sociedade Norte-Americana de Medicina Sexual, no Jornal de Medicina Sexual em 2024, afirmou que o preenchimento com ácido hialurônico pode realmente engrossar o pênis cerca de 2 centímetros e foi considerado seguro, com mínimas complicações, portanto, procedimento que eles consideram seguro e que pode sim ser realizado. Na minha sincera e honesta opinião para vocês, o que a gente tem de melhor em estética íntima masculina, de fato, é o preenchimento com ácido hialurônico, o engrossamento do pênis. Em alguns casos pode também alongar no estado flácido. Ele tem que ser repetido, né? Ele é um procedimento, é um produto biocompatível e, portanto, absorvível. É isso que oferece por isso que ele oferece uma segurança muito grande. Ele vai ser absorvível, você vai ter que fazer de novo, mas não vai gerar grandes complicações no seu pênis. Então isso faz com que ele seja muito seguro e por isso que ele é hoje muito recomendado e procurado. Você tem outros procedimentos que também podem ser usados, que me parece que tem muito pouca complicação, por exemplo, o Botox na túnica de Dartos, né? O Botox superficial para destravamento, para diminuir retração peniana, muito seguro também. Outro procedimento menos invasivo, que é o uso dos extensores penianos. Acho que o extensor peniano também vem com uma possibilidade de melhora muito grande, né? Se o paciente tiver disciplina, souber usar, ele pode ter ganhos importantes de comprimento também do pênis. Aí falando em comprimento de pênis. Se você quer saber sobre valores do preenchimento de pênis, manda uma mensagem para o nosso contato que eu deixei aqui nos comentários aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai pedir, eu vou te mandar um vídeo no WhatsApp que fala sobre valores. Se você quer saber um pouquinho mais sobre aumentos naturais do pênis, vou deixar um vídeo para você e até a próxima.